Fala pessoal, estou aqui mais uma vez, meu nome é Renzo Frigeri, sou médico veterinário, mais um episódio do PatasCast e eu estou de volta agora com mais uma ilustre e repetida convidada, Aline Galante, para trazer mais informação de dermatologia veterinária para a gente. O assunto hoje vai ser sobre a alopecia X ou alopecia pastosa, que a gente tem visto muito em animais com uma frequência muito grande no banho e tosa, e ela vai esclarecer bastante coisa para a gente. Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz aí de participar. Bom, então vamos lá. O que é que a gente tem visto hoje no dia a dia, principalmente nas raças, na raça Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia, né? A gente tem visto muito aqueles animais que vão caindo pelinho, vão ficando peladinho. Eu brinco que se não tratar, fica igual um babuíno, né? Começa pelo bumbumzinho ficar carequinha. O que é isso? O que a gente pode passar para quem está assistindo a gente aqui, para eles entenderem, quem tem uma raça dessa? O que seria isso daí? O que pode ser isso daí? Então, primeiro a gente dividir a alopecia X de alopecia pastosa, né? São coisas diferentes. Na alopecia X, pode acontecer em qualquer animal de raça nórdica, mas a gente tem uma população muito grande de Spitz, alemão, anão, e aí acaba que a gente vê essa casuística muito maior neles. Tem um fator hereditário e hormonal. Ela recebe esse nome de alopecia X porque não se sabe a causa ainda, estão estudando, estão correndo atrás, sabem que tem hormônios envolvidos, mas não conseguem ainda entender a dinâmica certa da doença. Então, nesses pacientes, eles começam espontaneamente a perderem os pelos. Você sabe me dizer se isso é recente ou se já aconteceu isso aí desde o início da raça? Você sabe dizer isso? Desde o início da raça. Ah, tá. Só que lá atrás, como ainda não se sabia a causa, já se recebeu muitos nomes. Então já falou que era alopecia responsiva à castração, porque se tentava castrar, alguns repilavam e achavam que era isso. Tem também responsiva a mitotano, porque usava medicação e respondia. Então ia tentando tratamentos, iam dando nomes, até que chegou um momento que botaram o X. Porque, na verdade, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, né? E aí ocorre a perda espontânea desses pelos, né? E os pelos vão caindo, o pelo ele tem um ciclo. Então, ele nasce, cresce, cai. Nisso que ele cai, um outro pelo tem que vir dando lugar a ele. Então, esse novo pelo não vem, então o pelo cai, não tem quem esteja no lugar dele. E aí vai ficando a falha de pelo. Na alopecia X, a perda de pelo poupa cabeça e membros. Então, quando coloca a roupinha, aquela cabecinha linda, bonitinha, toda peludinha, e as patinhas todas peludinhas. Mas o corpo, né, o início ali dos membros anteriores, dos bracinhos... O início que você fala até... Isso, mas o joelhinho ou o cotovelinho. Tem pelo. Uhum. Então é uma alopecia que poupa cabeça e membros. E isso ocorre de forma espontânea, diferente da alopecia pastosa. Alguma época específica da vida desse cachorrinho? Geralmente se relata até 3 anos de idade, sendo um boom aí 1 ano, 1 ano e meio. É o mais comum. E uma coisa interessante que a gente percebe é que na maioria das vezes esses cães que têm alopecia X são aqueles mesmos filhotes que na infância, quando eles vêm com aquele pelinho de filhote, né? Uhum. Todo animal vem com aquele pelinho. Sim. O pelo do filhote é diferente do pelo do adulto. Então ali por volta de 4, 5 meses ocorre a troca de pelo. Esses cães geralmente são os cães que vêm peludos e continuam peludos. Não faz a troca. Fazem essa troca marcada da infância, né? Isso é um sinal que a gente já levanta a orelha e fala, Alguém tem um Spitz numa situação dessa? Fique esperto. O que pode fazer, se tiver? Caso alguém tenha um filhote lá que já está indo para 1 ano de vida, não sei, 8 meses, 1 ano de vida, 10 meses, e não fez a troca. Não quer dizer que vai acontecer. Não. Não quer dizer. Não quer dizer.
existe uma probabilidade maior, não é isso? Isso aí. Alguma coisa que possa ser feito? Nada. Só acompanhar. Só acompanhar. Para qualquer sinalzinho, o quanto antes tratar. melhor. Tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento, mas como a gente ainda não sabe o problema realmente, aonde está a causa do problema, então muitas vezes a gente faz o tratamento, esse paciente repila, mas pode depois de 1 ano, 2 anos, a queda acontecer de novo. Porque na verdade todos os tratamentos são muito paliativos, já que a gente não sabe qual é o problema especificamente. Então, quando a gente fala de tratamento de alopecia X, né? Primeiro entender que para diagnosticar a alopecia X, ela é mais por exclusão. Então, a gente pega o histórico desse paciente, então é um filhote que não fez a troca na infância, a gente pega a idade desse paciente, o padrão lesional que a gente chama, então tá perdendo os pelos, cabeça e membro sendo mantido. Porque não tem nenhum exame que vai diagnosticar que é alopecia X. Então, um exame específico não. Porque mesmo a biópsia, que é retirar um fragmentozinho da pele e mandar para uma análise, né, histopatológico, tem indícios e aí no laudo vai vir. Vem aquelas alterações todas relatadas, né, nomes técnicos, e aí vem alopecia X, alopecia apostosa, hormonal. Favor correlacionar com a clínica. Então, por isso que é mais por exclusão. Então, o paciente chegou a mim, tem histórico da infância, o padrão lesional, a gente faz o tricograma, que é o exame da análise do pelo, a gente vê que tem mais pelos em momentos de telógeno, que a gente chama, que é a fase adulta do pelo. É a fase final do pelo já, né? O telógeno já está preparado para cair. Já é adulto, já está quase, né? Não tem quase pelo jovem. Faz-se exames de sangue para o quê? Excluir a possibilidade de algo hormonal. Porque um paciente com hipotiroidismo, o que um animal com hipotiroidismo, que é uma doença hormonal, tem? O metabolismo dele é desacelerado, é lento. Então, tudo é lento nele, até a formação de pelos. Então, eu posso ter um paciente com hipotiroidismo que o pelo não está crescendo por causa disso. Sim. Você está falando sobre... o pelo já está na fase final e não está aparecendo pelos novos. Visualmente, a pessoa em casa, ela consegue identificar o pelo novo ou não? Não, em casa o que ele vai ver são aqueles pelos curtinhos. Crescendo, né? Seria o sinal de um pelo novo. Uhum. Mas, porque quando a gente arranca o pelo e analisa no microscópio, para eu dizer se ele é adulto ou se ele é jovem, é pela parte mais interna que fica dentro do folículo. E aí a olho nu a gente não consegue perceber, né? E aí a gente exclui então o problema hormonal, pode ser feito o histopato, porque existem outras doenças que caem aí na possibilidade de diagnósticos diferenciais, como a adenite sebácea, que é uma outra doença, mas que pode ter um padrão lesional que confunda o veterinário, né? Então é mais para ter certeza que não é outra coisa do que para vir dizendo é alopecia X. E aí a gente fecha em alopecia X, né? Uma vez que fechou o diagnóstico, quais são os tratamentos que a gente faz hoje? Primeira coisa, se o paciente não é castrado, é castrar ele. Eu tenho pacientes... Porque existe a suspeita de ser provocado... O hormônio sexual atrapalhar o crescimento do pelo, porque tem receptores lá no folículo. Então, eu tenho paciente, eu tenho até uma que tá para publicar agora, o antes e o depois, uma Spitz fêmea, que estava totalmente sem pelo, foi castrar. Né? Se não é castrado, se já for castrado... Então, só uma pergunta, você falou uma paciente fêmea, então independente, for macho ou fêmea, indica-se castração. Tá. Alguns vão ter resposta. Tem um machinho também de Vila Velha que castrou, repilou por completo. E essa tutora, por exemplo, né, por isso que eu falo, tentar deixar claro para o tutor que não adianta queimar etapa na pressa. Paciência.
Então, ele era um espírito muito pequenininho, e ela não queria anestesiar ele. Ah, mas eu não quero castrar. Ah, porque anestesia geral. Ah, eu não sei se ele vai suportar. Por mais que eu explicasse que hoje a veterinária evoluiu muito, a gente hoje tem anestesistas, vai fazer exame de sangue, exame cardiológico, tem toda uma coisa, mas ela era relutante para castrar. As pessoas têm um tabu, né? Algumas pessoas, né? Tem um tabu para castrar, para anestesiar. O animal. E aí ela, não, foi tentado o tratamento medicamentoso por uns 3 meses, sem resposta. Até que eu falei com ela, ó, eu não trato mais ele, a não ser que você castre ele, porque não tem condição. E aí foi quando ela tomou coragem, castrou. Era a parte principal do tratamento, né? Precisava fazer essa castração para continuar o tratamento. Vai ter animal que vai ser castrado e não vai responder? Vai, mas eu só vou saber fazendo. Então a gente castra, alguns pacientes vão responder, outros não. Se não respondeu, pelo menos na minha linha de tratamento, seria agora o medicamentoso. Então a gente faz suplementação com as vitaminas, com melatonina, para ver se... Eu já ouvi falar em tratamento com ozônio. Como é que isso aí entra na dermatologia veterinária? Então, o ozônio, ele vem, não é muito a minha área, né? Mas eu já tive que ler um pouco porque sempre me perguntam. Eu acho que ele vem ajudando na pele. Eu não acho... Ele não é o tratamento sozinho, não. Ele entra complementar ao tratamento. Eu nunca achei até hoje nenhum tratamento mostrando o tratamento especificamente só com ozonioterapia que fez o animal repilar. Mas se esse paciente, e isso eu falo isso também o tempo inteiro com o tutor, pensa, é uma raça que tem pelo e subpelo, que essa pele é totalmente protegida. De um dia para o outro, essa pele está totalmente exposta. Então, pode acontecer infecções secundárias, né? Bactéria. Sim. Pode ficar mais irritada. Essa pele, a longo prazo, começa a ficar enegrecida, né? Que a gente pega aqueles espíritos todo pretinho. Fica bem escurinho, as manchinhas escuras. Então, tanto que era um dos nomes da doença também, né? Do Black Disease, que é a pele negra. Então, quanto mais alterada essa pele, pior para no futuro esse pelo crescer, porque não é mais a pele normal. Então, acho que o ozônio ele pode vir ajudando nessa parte de infecções secundárias, de hidratação, né? Mas desconheço a parte de fazer o pelo crescer. Então, a gente faz tratamento medicamentoso por alguns meses e vê se tem resposta ou não. A alopecia X, ela é só do Spitz? De raças nórdicas, né? Todas as raças que quais seriam essas raças que a gente pode passar? Spitz alemão, Chow Chow, Akita. Eu até hoje eu só via nos Spitz mesmo. É mais comum também, uma raça que está difundida. Eu comentei, acaba que tem pelo menos no Brasil, pelo Brasil inteiro. Spitz alemão anão, né? Porque tem aquele outro Spitz um pouco maior. Não que ele não possa, mas o que a gente mais vê é no Spitz alemão anão. Aquele pequenininho, bonitinho, redondinho, que fica peladinho depois. Isso. E se ele não responde a medicamentoso, existe tratamento hormonal. E aí, essa parte eu não faço quando o tutor quer, porque ele leu, ele viu que tem como usar alguns hormônios. Eu indico para ir para endócrino, né? Cada um no seu nicho. É interessante até para todos saberem, né? Hoje em dia a medicina veterinária é muito avançada, a gente tem endocrinologia, tem radiologia, tem cardiologia, tem muitas especialidades, justamente melhorando o tratamento dos pets, né? Porque o tratamento hormonal é com trilostano, que é uma medicação que a gente usa para quem tem hiperadreno, ou seja, o aumento de cortisol basal. Então, se o paciente está com nível normal e eu vou entrar com trilostano, eu acho que tem que ser alguém da área para controlar aquilo caso baixe cortisol demais, porque aí é seríssimo. E a gente tem também o microagulhamento. Microagulhamento é muito utilizado na estética humana. Na estética humana. Porque o que se percebeu ao longo aí que foi se estudando a alopecia X? Quando iam biopsiar essa pele, que a biópsia é a retirada de um fragmento de pele
igual o humano faz também, para fazer o estudo dessa Sim. pele. Mas quando você tira um pedacinho da pele, causa uma inflamação, sangra. Aí você sutura, dá um pontinho naquela pele. Naquele local, crescia um pelo. tufo de pelo. Porque é como se o folículo ele tivesse adormecido, vamos dizer assim. Precisava de um estímulo. Precisava de um estímulo, que a gente tenta com a medicação oral, mas que a inflamação também. Acontece às vezes do animal com alopecia X, por exemplo, no meio do processo ter uma inflamação da glândula adrenal, a glândula que tem ali perto do ânus. E é uma infecção que ela inflama, ela incha e chega a romper. Então a pele inflama completamente e ulcera. Ali depois cresce um tufinho de pelo. Ó. Por quê? Porque gerou uma inflamação e ali... Então nesse pensamento, eles falaram, então por que não microagulhamento, né? Que o microagulhamento, que é feito em humano, nada mais é, antigamente, né? Ainda se faz com o dermaroller, que é aquele rolinho com várias agulhinhas, faz no rosto da pessoa, Sim. gera uma inflamação e o que vai acontecer? Uma renovação celular, né? Esse é o uso na prática humana. Então é a mesma ideia. Então se eu gero uma inflamação com um leve sangramentinho, que a gente chama de orvalho sangrento. Será que não vai acordar também esses pelos? E aí esse trabalho foi feito em 3 spits e mostrou que sim, era possível. E é feito no corpo todo? É feito no corpo inteiro. Então, para fazer... É um procedimento invasivo, que eu falo assim, provoca uma reação. É feito de uma vez no corpo todo? Isso. Ele fica todo inflamadinho? Todo inflamadinho. Então, por isso que para mim é a minha última opção. O paciente tem que ser anestesiado geral. Porque dói, né? E hoje a gente não faz mais com o dermaroller, a gente já faz com aquela caneta, né? Laser? Não, a caneta de microagulhamento. Ah, tá. Porque a gente agora já trabalha com a parte do microagulhamento de baixo impacto. Então hoje a gente já faz só para gerar vermelhidão, eu já não quero mais aquele sangramentinho. Só para provocar inflamaçãozinha sem sangrar. Isso, a gente já viu que não precisa Legal, sangrar. legal. Só inflamar. E aí, esse paciente a gente explica que ao anestesiar, a gente vem retirando o pelo, porque muito pelo que tá ali que parece que ainda é dele, na verdade, já ia cair. Então, retira o que já tava para cair, e aí toda a área que ficou sem é feito microagulhamento. E Legal. aí a gente vê uma boa resposta de crescimento de pelo. Mas o que não quer dizer que daqui a 1 ano, 2 anos... possa acontecer novamente. E aí vem o outro tipo de alopecia. Outra coisa, né? Tem pessoas que chamam de alopécia, outros falam alopecia. Eu acho que Tanto só uma faz, questão né? de fonética Tanto mesmo. faz, né? Eu aprendi como alopecia. Eu também. Aí vem a alopecia postosa. Postosa. Aí é diferente? Como é que diferente. acontece? A alopecia postosa, ela é causada, né, principalmente por uma tosa. E então ela tem um evento. Então, houve a tosa, geralmente tosa higiênica, que é muito utilizado. Então, ali na região perianal, ali na região perivulvar. Então, foi feita a tosa, ou também pode ser uma tosa por algum procedimento veterinário, o animal ficou Sim. internado e para ter o Fez cirurgia, acesso, teve que raspar. fez cirurgia, teve que tosar. Então, você tosa o pelo desse paciente por algum motivo e ali, aonde houve a tosa, o pelo não cresce. Mas isso pode se espalhar? Não. Só na região da Fica tosa? no local e pode ser autolimitante, assim, pode ser que em até 2 anos, de 6 meses a 2 anos, isso cresça sozinho de novo. Porque, de novo, essas raças nórdicas que tem pelo e subpelo, o ciclo do pelo deles é diferente de, por exemplo, um pincher. Então, eles têm um período de latência de pelo adormecido muito grande.
Então você pode ter tosado. Você quer dizer assim, que o pelo dele vive mais. Isso. Demora mais a cair. Para se desprender para vir um novo. Comparado, ele tem menos trocas de pelagem no ano. Perfeito. É isso? Isso. E aí se você tosa num momento que esse corpo não estava preparado a fazer essa troca, não tem pelo de novo. Como descobrir se está preparado ou não? Não tem como saber. Tem algum momento da tosa, da pelagem, que, olha, tá mais tranquilo fazer a tosa. É difícil, né? Falar isso. É, né? O que a gente fala é não tose. Não tosar. E tosar não é só tosar com máquina. A tesoura. Tosa com tesoura também. O grande negócio é chegar no subpelo. Então você pode ter feito com tesoura, mas se você fez muito baixo, pode dar problema. Então também. Tosar pode, se for as pontinhas. Trimming, né? Trimming. Só a pontinha, só para arredondar. Isso aí é mais então, tranquilo. Falo, vai fazer a tosa no Spitz, procure um profissional específico que saiba da área, porque a gente tem profissionais hoje treinados para isso. Sim. Porque o que a gente vê de fazer tosa higiênica na máquina pode não dar nada. Pode, mas o indicado é na tesoura e alta. Alta que a gente fala é sem abaixar muito pelo. Agora, teve que passar por uma cirurgia. Não tinha pra onde correr, tinha que raspar. Tem pra onde correr e a gente paga o preço lá na frente. Vamos ver o que vai Torce pra não acontecer nada. Se der, vamos ver o que dá pra fazer. Mas Mas essa alopecia, então, desculpa te cortar, mas essa alopecia pós-tosa, ela fica no local. Ela é limitada. Ela é limitada ali onde foi tosado. O que acontece? Às vezes um paciente foi tosado e a alopecia fica ali. E aí, com o passar do tempo, começa a aumentar a área sem pelo. Aí é a hora que muita gente fala assim, é a alopecia pós-tosa que está aumentando. Não, esse paciente, provavelmente, ele é um paciente de alopecia X. Só não estava na hora de aparecer antes. Não estava na hora de aparecer. Quando tosou, ficou nítido que ele tinha um problema ali de crescimento de pelo. E chegou o momento que ele ia começar a perder os pelos, entende? Entendi. Então, um paciente de alopecia pós-tosa pode ser o mesmo do X. Mas tem o pós-tosa que pode ser só pós-tosa, é só no lugar da tosa e ele não vai perder os pelos todos. E uma coisa que a gente repara no nosso dia a dia dentro de um banho tosa, dentro de uma loja, esses animais que tiveram a alopecia, eu não sei se é X ou alopecia pós-tosa, tratados, aí começa a crescer pelo, beleza, tratamento de meses, às vezes, meses depois que iniciou o tratamento. Quando a gente vai olhar, o pelo voltou a crescer, mas não como era antes. A gente repara que é um pelo... Ele é um pelo mais sequinho, parecido como se fosse só o subpelo, não tivesse crescido o pelo mesmo liso, comprido. É isso mesmo? É comum? Pode acontecer, né? A gente está ali gerando um estímulo, fazendo esse pelo crescer. Às vezes não vai vir um pelo como era o de antes. Mas na maioria das vezes o tutor quer mais o animal coberto. Né? Porque... eu até estava fazendo um curso agora de atualização na área, nessa parte, e aí antes a gente falava assim, a alopecia X é estética. Né? Do tipo, tentei, não cresceu, bota uma roupinha, porque é estético. Né? Hoje a gente já está se perguntando se realmente é só estético. Porque, de novo, era uma pele que era para estar protegida. E não tá mais. E de uma raça que tem uma pelagem densa, né? Densa. Então, o que a gente atende de pacientes sem pelo com piodermite, que é infecção bacteriana, né? Então, isso acontece. E aí ele vai ficar tomando antibiótico. O tutor, ele comprou aquela raça porque ele queria um cachorro com muito pelo. Um pompom ambulante. Já atendi uma tutora que ela falou assim, eu nem vou mais passear com ele porque os donos dos outros cães acham que ele tem sarna, acham que ele tem alguma doença contagiosa. E aí discriminam o cachorro. Né? Então, até que ponto que é só por beleza? Né? Não é. Então, eu sempre acho que a gente tem que tentar tratar.
Tratar com muita consciência, passo a passo. Não é E é um tratamento prolongado, né? Assim, ele demora. Castrou, você tem que esperar pelo menos uns 2 meses para dizer que a castração não foi efetiva, né? Tratamento medicamentoso, pelo menos uns 90 dias para dizer, não está respondendo. É bem demorado. Fez o microagulhamento, o primeiro retorno do procedimento é com 1 mês e meio, para a gente ver como que está esse crescimento. Mínimo 3 meses para pensar em fazer algum retoque, porque às vezes cresce, mas uma área ou outra é mais complicada e não crescer. Ele tem que repetir. Pode ser necessário uma repetição. Então, não dá para ser com pressa, né? Spitz, só reforçando as raças, Spitz, Chow, Akita, mais me ajuda de pelo. Samoyeda, perfeito. Tenho visto essas raças também. Dentro dessa alopecia postosa, a gente observa que as pessoas demoram a observar quando está começando. É como se fosse na alopecia X, o início dela? Isso, só que, por exemplo, igual como você abriu aqui, falando que ele fica como igual um babuíno? Babuíno. Bumbumzinho peladinho e o tronco peludinho. Isso, então, porque aí na postosa, geralmente é nessa região, né? Então, sempre que me procuram, é ali na região pericaudal, né, em membro posterior, né, nas perninhas. É ali onde faz a tosse higiênica, no bumbumzinho. Faz a tosse higiênica, né? Mas você olha o dorso, tá peludo. O peito tá peludo, né? Então, é bem localizado. Então, sempre ficar de olho ali na região que sofreu a tose. Às vezes eu pego no bracinho, que foi onde foi o acesso que o animal ficou internado, ou passou por uma anestesia. E identificado qualquer sinal, dermatologia. Não demorar, não procurar nada, sempre o especialista. E quanto menos alterada essa pele a longo prazo, em questão de espessura, que ela vai começar a ficar grossa, questão de coloração, vai começar a ficar mais enegrecida, descamativa, ressecada, mais difícil desse pelo. Não causa dor? Não, nenhuma. Não causa dor, incômodo, isso não. Tá, é mais visualmente a estética, isso, né? Funcionalmente, talvez questão de proteção da pele, mas dor não causa. Não. E aquilo, né? A gente tem que ir fazendo um diagnóstico, porque também pode ser uma causa hormonal. Então, olhou o Spitz, tá? Eu brinco, né? Olhou o Spitz, tá careca, não é porque é alopecia X, né? A gente tem doenças hormonais que começam o pelo cair também. Então, por isso tem que fazer o diagnóstico certinho. Senão fica dando medicação, dando um monte de vitamina, não é a causa. E gasta dinheiro à toa também na situação dessa. E perde tempo. Sim. Tá bom. Algo mais para esclarecer sobre essa parte de alopecia? O que mais que poderia provocar alopecia? Então, aí a gente pode ter uma alopecia por prurido, né, por coceira. Então, já atendi Spitz, que aí eu vou no Spitz, que todo mundo pensa assim, Spitz, perdeu pelo é alopecia. Então, já peguei Spitz, por exemplo, começando a perder pelo em região de pescoço. E aí, quando a gente vai fazer os exames, tricograma, que é a análise do pelo, eu vejo que aquele pelo tá quebrado, tá tonsurado, que a gente chama, e aí eu vou ver o animal tá com otite. Então, com infecção de ouvido, ele começa a coçar, a se coçar e vai retirando a pelagem. E começa a retirar a pelagem. Então, ter alopecia não necessariamente, principalmente nos Spitz, não tudo é alopecia X. Por isso que a gente tem que fazer essa pesquisa bem direitinho, né? Porque os Spitz também são alérgicos. Sim. Tenho atendido muitos Spitz alérgicos, então se coça, faz a piodermite, infecção de pele, o pelo vai cair, porque não tem como o pelo estar sadio no meio de uma infecção bacteriana. E acontece com todas as raças. Se tiver com uma dermatite ali, vai... Mas por ser Spitz já acende o alerta, né? Já acende o alerta. Aline, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Se você que está acompanhando a gente aqui e foi legal esse vídeo, você aprendeu muita coisa, curte a gente, faz comentário, se inscreva no canal. A gente vai trazer muitas informações para vocês. Muito obrigado.